Ele saiu de casa como fazia em qualquer outro dia. Nenhuma pressa, nenhum pressentimento, nenhum motivo para achar que aquela noite seria diferente. O caminho era o mesmo, o horário quase automático. E até certo ponto, tudo parecia absolutamente normal. Mas há um detalhe importante. Naquele lugar, naquela hora, ele estava completamente sozinho. Não havia câmeras, não havia movimento. Não havia ninguém que pudesse confirmar o que estava prestes a acontecer. E é exatamente por isso que o que ele viu naquela noite nunca entrou em nenhum registro oficial. Em determinado momento, algo mudou. Não foi um barulho claro, não foi uma luz forte. Foi uma sensação difícil de explicar, como se o ambiente tivesse errado o próprio funcionamento. O ar parecia diferente, o silêncio pesado demais. E por alguns segundos, ele teve a certeza incômoda de que não estava mais sozinho, mesmo sem conseguir ver ninguém. O que aconteceu depois não se encaixa em nenhuma experiência comum. Não se encaixa em coincidência. E, definitivamente, não se encaixa em algo humano. Esse homem se tornou a única testemunha de algo que não deveria ter acontecido daquela forma. E talvez o mais perturbador não seja o que ele viu, mas o fato de que, depois disso, ele nunca mais falou sobre o assunto. Antes de continuar, se inscreve no canal. Histórias como essa não aparecem em registros oficiais. E o que vem a seguir só fica mais estranho, porque, a partir daqui, cada detalhe começa a indicar que aquilo não foi um evento isolado e que o silêncio dele pode ter sido a única forma de continuar vivo. Antes daquela noite, não havia nada que chamasse atenção nele. Ele não era conhecido por histórias estranhas, não falava sobre mistérios, não tinha interesse por fenômenos inexplicáveis. Nunca mencionou luzes no céu, teorias ou qualquer coisa parecida. Era o tipo de pessoa que passaria despercebida em qualquer lugar. Trabalhava, voltava para casa, mantinha uma rotina previsível. As mesmas ruas, os mesmos horários, as mesmas conversas simples do dia a dia. Quem o conhecia descrevia sempre da mesma forma: calmo, reservado, racional. Ele não bebia além da conta, não usava medicamentos fortes, não tinha histórico de crises, alucinações ou episódios psicológicos instáveis. Nada que pudesse ser usado depois como explicação fácil. E isso é importante, porque quando algo acontece com alguém assim, alguém comum, sem inclinação ao exagero, o impacto é muito maior. Naquela época, ele morava sozinho, gostava do silêncio, gostava de caminhar à noite quando precisava organizar a cabeça. Era o único momento do dia em que tudo parecia em ordem. Nenhum medo, nenhuma sensação de perigo. A noite, para ele, sempre foi apenas noite. Não havia qualquer expectativa de que algo pudesse sair do controle, muito menos de que uma simples decisão rotineira. Sair, seguir o caminho de sempre, se tornaria o ponto exato onde a realidade começaria a falhar. Se você tivesse cruzado com ele naquela fase, não notaria nada estranho. Ele não carregava inquietação no olhar. Não parecia alguém prestes a viver algo fora do comum. E talvez seja exatamente por isso que o que aconteceu depois seja tão difícil de ignorar.
porque quando alguém sem histórico, sem interesse e sem predisposição afirma ter presenciado algo impossível, a pergunta deixa de ser por que ele acredita nisso e passa a ser o que exatamente aconteceu para mudar alguém assim? Essa mudança não foi imediata. Não houve colapso naquela noite. Não houve pânico visível. Mas algo começou ali. Algo silencioso. Algo que só faria sentido muito tempo depois. E o primeiro sinal de que aquela experiência não foi comum foi que ele jamais conseguiu voltar a ser exatamente a mesma pessoa. Naquela noite, não havia nada que justificasse alarme. O lugar era conhecido, o caminho repetido dezenas de vezes antes. Não havia sinal de movimento incomum, veículos, vozes ou qualquer coisa fora do esperado. Ainda assim, desde o primeiro minuto, algo parecia levemente deslocado. O silêncio não era o silêncio normal da noite. Era mais tenso, como se o ambiente estivesse segurando alguma coisa. Ele seguiu andando, tentando ignorar a sensação. Atribuiu ao cansaço, ao estresse do dia, a qualquer explicação simples que não exigisse pensar demais. Mas, a cada passo, a impressão de isolamento aumentava. Não era apenas estar sozinho, era a sensação de que todo o resto havia se retirado. Nenhum inseto, nenhum vento, nenhum som distante. Em determinado ponto, ele diminuiu o ritmo sem perceber, não por medo direto, mas por uma intuição difícil de definir. Como se algo estivesse prestes a acontecer. O local parecia maior do que realmente era. As distâncias estranhas. O tempo impreciso. Ele tentou conferir as horas. O gesto foi automático, quase um reflexo. Mas algo o distraiu antes que pudesse focar no visor. Não era uma luz clara. Não era uma forma definida. Era uma alteração sutil no espaço à frente, como se o fundo da paisagem estivesse errado. Por um instante, ele pensou que fosse cansaço visual. Piscou. Olhou de novo. A sensação não desapareceu. Foi nesse momento que ele teve a primeira certeza real de que não estava completamente sozinho, mesmo sem conseguir apontar onde exatamente aquela presença estava. O corpo reagiu antes da mente. Um frio repentino, uma tensão involuntária nos ombros. A respiração ficando mais curta. Nada havia surgido de forma explícita ainda. Mas tudo no ambiente indicava que ele havia cruzado um limite invisível, como se tivesse entrado em um espaço que não era destinado a ser ocupado naquele momento. Ele não correu, não gritou, não tentou ir embora imediatamente, e essa talvez tenha sido a decisão que mudou tudo, porque a partir dali a experiência deixou de ser apenas estranha e começou a se tornar profundamente errada. E o que aconteceu em seguida não foi algo que pudesse ser confundido com imaginação, medo ou coincidência. Foi o instante exato em que algo inteligente, silencioso e não humano deixou de apenas observar. O primeiro sinal claro não foi visual, foi físico. Uma pressão estranha no corpo, como se o ar tivesse ficado mais pesado de repente. Não doía, mas também não era normal. Ele tentou dar mais um passo e percebeu que algo estava errado. Não era paralisia completa. Era como se o corpo estivesse desalinhado.
com o próprio comando, respondendo com atraso, como um eco imperfeito da vontade. Foi então que o ambiente mudou de vez. O espaço à frente dele parecia comprimido. As sombras não se comportavam como deveriam, não seguiam a lógica da luz disponível. E, no centro dessa distorção, havia algo, não surgindo, não se aproximando, mas já presente, como se sempre tivesse estado ali. Ele não conseguiu identificar uma forma exata de imediato, não porque estivesse escuro demais, mas porque a mente parecia incapaz de organizar o que estava vendo. Havia altura, havia volume, mas as proporções não correspondiam a nada familiar. O que mais perturbou não foi a aparência, foi a sensação clara de intencionalidade. Aquilo não estava ali por acaso. E, pior, parecia plenamente consciente da presença dele. O tempo começou a falhar. Não houve um antes e um depois bem definidos. Momentos pareciam se repetir, outros simplesmente desaparecer. Ele tentou falar, não conseguiu. Tentou se mover, o corpo não acompanhou. E então veio a comunicação, não em palavras, não em sons. Foi como uma intrusão direta, uma informação sendo colocada na mente sem permissão. Imagens fragmentadas, sensações que não eram dele. Uma compreensão instantânea de que aquilo não precisava de linguagem humana. Não havia agressividade explícita. Também não havia empatia. O sentimento predominante era outro. Observação. Como se ele estivesse sendo analisado, medido, registrado. Em algum ponto, que ele nunca conseguiu definir com precisão, houve contato. Não necessariamente físico, mas próximo o suficiente para provocar uma reação imediata no corpo. Calor intenso, formigamento, desorientação completa. A última coisa de que ele se lembra com clareza é a sensação absoluta de perda de controle. E então, nada. Não escuridão, não inconsciência. Apenas um vazio abrupto. Quando ele voltou a perceber o ambiente ao redor, tudo parecia normal demais. O lugar estava silencioso novamente, as sombras comportadas, o ar leve. Ele estava em pé, mas em uma posição diferente da que lembrava, e o relógio, quando finalmente conseguiu olhar, indicava um intervalo de tempo que não fazia sentido algum. Minutos ou horas haviam simplesmente desaparecido. Não havia marcas evidentes no local, nenhum sinal óbvio de que algo extraordinário tinha ocorrido. Mas ele sabia com uma certeza que não precisava de prova. Aquilo não foi um sonho, não foi um devaneio e definitivamente não foi humano. E o mais perturbador não era o que ele lembrava. Era a forte impressão de que nem tudo lhe foi permitido lembrar. Ele não saiu correndo daquele lugar. Não houve pânico imediato. O corpo ainda estava ali, funcionando. Mas algo estava fora de sincronia. Nos primeiros minutos, a confusão parecia apenas cansaço extremo, a mente lenta, os movimentos imprecisos, uma sensação estranha de estar atrasado em relação a si mesmo. Foi só depois, já em casa, que ele percebeu que aquilo não iria simplesmente passar. O sono não vinha. Quando vinha, era interrompido por despertares bruscos, sempre com a mesma sensação, a de estar sendo observado novamente. Não havia imagens claras,
Não havia sonhos tradicionais. Havia apenas fragmentos, sensações desconectadas, como lembranças incompletas de algo que não queria ser lembrado. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a mudar. Ele se tornava distraído com facilidade. Perdia a noção do tempo em tarefas simples. Tinha lapsos curtos de memória que nunca havia tido antes. Pessoas próximas notaram. Não porque ele falasse algo estranho. Ele não falava, mas porque parecia menos presente, como se parte da atenção estivesse sempre em outro lugar. Havia também os sintomas físicos, dores de cabeça súbitas, sem explicação, sensações de formigamento que iam e vinham, uma aversão incomum a ambientes muito silenciosos ou muito escuros e, acima de tudo, o medo de falar. Não um medo irracional, um medo calculado. Ele tentou, uma única vez, comentar algo vago com alguém de confiança. Não descreveu o que viu. Não mencionou detalhes. Apenas insinuou que havia passado por algo difícil de explicar. O arrependimento foi imediato. Naquela mesma noite, o desconforto voltou com força, o mesmo peso no ar, a mesma sensação de vigilância. Foi o suficiente para ele entender que existiam limites. Depois disso, o silêncio se tornou uma regra pessoal. Ele evitava lugares isolados, mudou rotinas, nunca mais caminhou à noite como antes. Mas o mais estranho era que, apesar do medo, havia também outra sensação difícil de admitir: a certeza de que aquilo não havia sido um erro. Como se o encontro tivesse um propósito, mesmo que ele não soubesse qual. Mesmo que parte da experiência estivesse inacessível à memória consciente, algo nele sabia que havia sido marcado, não fisicamente de forma óbvia, mas de um jeito mais profundo. E o silêncio que ele mantinha não era apenas autoproteção, era a intuição clara de que lembrar demais ou falar demais poderia chamar atenção novamente. Durante muito tempo, aquele episódio permaneceu isolado, sem registros oficiais, sem testemunhas, sem provas que pudessem ser apontadas com segurança. Mas o isolamento começou a ruir quando pequenos detalhes, antes ignorados, passaram a chamar atenção. O primeiro deles foi o tempo. O intervalo perdido naquela noite nunca fechava de forma lógica. Relógios diferentes marcavam discrepâncias. A linha temporal simplesmente não se encaixava. E esse não era um detalhe exclusivo daquele caso. Em relatos semelhantes, espalhados por regiões diferentes, épocas diferentes, pessoas que nunca se conheceram, o mesmo padrão aparecia: perda de tempo inexplicável, lapsos de memória, dificuldade em reconstruir a sequência exata dos acontecimentos. Outro ponto recorrente era o silêncio. Muitos desses indivíduos nunca deram entrevistas completas. Alguns falaram uma única vez e depois desapareceram do radar. Outros mudaram de cidade, de rotina, de identidade social. Sempre a mesma decisão: não aprofundar. Quando comparados, os relatos apresentavam coincidências difíceis de ignorar. Sensação de presença inteligente, comunicação não verbal, ausência de agressão direta, mas presença absoluta de controle. Nenhum deles descrevia algo que pudesse ser confundido com tecnologia humana conhecida. Nenhum
mencionava máquinas barulhentas, luzes óbvias ou intervenções violentas. Era tudo mais preciso, mais silencioso, mais eficiente. No caso desse homem, alguns detalhes só surgiram anos depois, em conversas raras e fragmentadas. Ele mencionou, em determinado momento, que certos sons específicos lhe causavam desconforto imediato. Frequências baixas, zumbidos contínuos, algo que aparecia com frequência em outros relatos de encontros semelhantes. Havia também a sensação constante de que parte da experiência permanecia inacessível, não esquecida, bloqueada, como se a mente tivesse sido impedida de acessar determinadas informações por conta própria. E talvez o mais inquietante fosse a constatação de que esses encontros pareciam seguir um padrão de seleção. Não qualquer pessoa, não qualquer lugar. Sempre indivíduos isolados, em momentos específicos, fora do alcance de testemunhas. Isso levanta uma questão perturbadora. Se esses eventos seguem um padrão, então não são aleatórios. E se não são aleatórios, alguém ou algo está escolhendo. O silêncio desse homem, então, ganha um novo significado. Talvez ele não tenha ficado calado apenas por medo. Talvez tenha entendido intuitivamente que falar demais poderia sinalizar disponibilidade. Ou pior, confirmar que o contato havia sido bem-sucedido. Depois de tudo o que aconteceu, uma coisa ficou clara. O silêncio daquele homem não era vazio, era calculado. Ele nunca tentou convencer ninguém, nunca buscou atenção, nunca transformou a experiência em explicação ou teoria. Simplesmente parou de falar. Com o tempo, as perguntas ao redor dele diminuíram. As pessoas seguiram suas rotinas. A história se perdeu no ruído do cotidiano, mas o que ele viveu não desapareceu. Permaneceu ali, invisível, como uma informação que não pode ser apagada, apenas ignorada. Talvez o mais perturbador em tudo isso não seja a possibilidade de contato, nem a ideia de que algo não humano possa observar silenciosamente. O mais inquietante é pensar que o silêncio pode fazer parte do processo, que alguns encontros não deixam marcas visíveis, não produzem provas fáceis, não geram registros oficiais. Eles deixam apenas pessoas que mudam, pessoas que passam a medir palavras, que evitam certos lugares, que aprendem intuitivamente que há limites que não devem ser ultrapassados novamente. E isso levanta uma última pergunta. Se esse homem realmente foi escolhido, se o contato aconteceu por algum motivo específico, então o que acontece com aqueles que falam demais? Será que o silêncio foi medo ou foi compreensão? Depois de tudo isso, você acha que ele ficou em silêncio para se proteger? Ou porque falar poderia chamar atenção novamente? Deixa tua opinião nos comentários. Porque, quando o assunto é esse tipo de encontro, às vezes a diferença entre sobrevivência e repetição está justamente em quem decide falar.